Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Raquel Barreto, médica oftalmologista, e hoje estou aqui dando continuidade a uma série de lives que nós decidimos fazer aqui no meu perfil nesse período, nesse mês de março, que é o mês que se comemora, né, o Dia das Mulheres. Então, nesse mês de março, eu comecei, já fiz uma live sobre já fizemos uma live sobre modelos de óculos. Na semana passada fizemos uma live sobre maquiagem. Então, assim, gente, essa live de hoje, ela é mais uma live desse grupo de lives que estão sendo feitas, né, com o objetivo de agraciar vocês, mulheres, parabenizar vocês e presentear vocês com coisas que podem somar, tá? É, Bom, eu quero dar as boas-vindas então primeiro a quem vai entrar aqui no replay, tá? Quem não vai estar aqui com a gente agora, vai chegar aqui depois. Então sejam todos muito bem-vindos. Para você que não vai conseguir assistir essa live ao vivo, se você tiver alguma sugestão, se você quiser deixar um comentário depois que eu publicar a live, fique à vontade, tá bom, gente? Essa live, ela tem um tema mulher, mãe, profissional, pandemia, tá? Então vai ser uma coisa mais focada nesse sentido, mas isso não quer dizer que você, homem, que tá aí do outro lado, que você não também não seja bem-vindo. Sinta-se muito bem-vindo e muito acolhido também, tá bom? Bom, eu vou chamar as minhas convidadas. Essa é a primeira vez que eu faço live com mais de uma pessoa, tá, gente? Então, espero que dê tudo certo. A Maria José já tá aqui. Tô esperando a Inara. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Oi, Maria José. Olá, doutora! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem com você, Maria? Não tô te ouvindo. Tô Você tá me bem. ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ai, que bom, Tô. então. Eu tô ouvindo meio baixinho, Maria, mas eu vou aumentar o meu volume aqui. A Inara já entrou. Beleza, eu já vou aceitar a Inara aqui também, tá? Oi, Nara. Vai chegando, Maria José já tá aqui. Olá, Oi, tudo bem, meninas? Sejam muito tudo bem? bem-vindas. Obrigada pelo convite. Imagina, Inara, obrigada a Olá, tudo vocês. bem? Tudo jóia. Maria José, dá um oi aí, só para eu ver se eu tô te ouvindo. Oi, Raquel. Oi, Ah, Nara. Muito Tudo prazer. bem? Tudo bom? E vocês? tudo Tudo jóia. jóia. Bom, gente, primeiro eu vou dar boas-vindas para quem está chegando. Então, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Como a gente hoje está juntando três perfis diferentes, eu acho que cada uma da gente vai poder se apresentar, né? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Raquel, eu sou médica oftalmologista, eu sou especialista na área de tumores e oncologia ocular. E agora eu começo a fazer uma nova especialidade na área de plástica ocular. E é isso. Eu sou mãe de dois filhos. O meu filho mais novo tem 5 anos e o mais velho tem 8 anos. Bom, vou passar a palavra para você, Inara. Se apresenta. Bom, eu sou Inara, sou oftalmologista também, sou especialista em retina e agora também estou fazendo plástico ocular. Tenho 3 filhos, tenho um casal de gêmeos de 4 anos, uma bebezinha de 1 ano e 3 meses e estamos aí na luta, né? Isso aí, Nara. E você, Maria José? Se apresente, por favor. Bom, eu sou psicóloga. Eu hoje não tenho mais meus bebês já cresceram, não tenho mais bebês, mas acompanho bastante, né, as dores aí das mães, né, com essa pandemia. É isso, vamos bater um papo. Isso aí, gente. Bom, estamos aqui, né, há um ano da pandemia, praticamente um ano cravado, né, assim, poucos dias a mais, e tentando aí, né, claro, aos trancos e barrancos, manter o equilíbrio, manter as coisas funcionando, manter o trabalho, né, seguindo em frente. Então, assim, é, a vida da mulher já era muito desafiadora antes da pandemia, né?
Isso aí todo mundo vai concordar comigo, porque a gente foi, né, aí numa somatória, né, de funções ao longo das gerações, e hoje não é raro a gente ver mulheres que são aí arrimo de família, literalmente, né, que sustentam suas casas, que trabalham fora, ou até mesmo que trabalham dentro de casa, tá, gente? Então, para essas mulheres também estão incluídas aí nesse termo aí que eu coloquei profissional, tá? Porque trabalhar em casa a gente sabe como dá trabalho e como é um trabalho que não tem fim, né? E depois não tem reconhecimento e tudo mais. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do que a gente tem usado, né, como estratégia e para levar esses dias aí adiante, né? Já que depois de um ano a gente se depara aí ainda com um panorama bem difícil, eu acho que é cada dia mais difícil. Então, eu trouxe a Inara para dividir aí com a gente. A Inara, que, como eu falei, né, nos stories, praticamente tem 3 bebês, né? Porque essa idade de 4 anos ainda é uma idade que as crianças requerem muito, né? Muita atenção. E a Maria José para ajudar a gente aí, né? Também com dicas, né, Maria? Com sugestões, né? Então vamos lá, Inara, vamos começar. Como é que tem sido aí para você, Inara, o desafio, né, de conciliar tudo? Fala um pouquinho para a gente como é que tá a tua vida aí de mãe profissional, mulher. Vamos lá. Bom, eu acho que o maior desafio para mim, assim, na pandemia, é manter as crianças entretidas. É uma coisa que eu me cobro muito. Eu quero que eles estejam felizes. Isso é sempre o meu desafio diário na pandemia, porque a gente não pode sair como saía, não pode passear como passeava, o contato social deles está diminuído. Embora eles sejam 3 e brinquem muito juntos, eu acho que a socialização é o que mais pega, é o que mais faz falta. Então, eu trabalho, eu tentei, desde que os gêmeos nasceram, organizar a minha vida para trabalhar um pouco menos e ter mais tempo livre com eles, e assim eu tenho seguido. E nesse período da tarde eu sempre fiz atividades com eles, passeei, e agora a gente não consegue fazer mais essas coisas, né? Então eu sinto que o desafio maior é esse, é manter eles entretidos, porque do resto eu acho que a gente tem que ser prática, vai ter dia que não vai dar certo, vai ter dia que vai sair do controle, a casa vai ficar de lado, a gente fica de lado, tudo bagunça, mas a minha preocupação é sempre mantê-los saudáveis, assim, em relação à mente, porque eu acho que para a gente é tão difícil lidar com esse medo. Imagina na cabecinha deles o que acontece. Um dia sai, um dia não sai. Um dia eu vou na escola, um dia eu não vou na escola. O que acontece? Cadê esse bichinho que eu não vejo e eu não posso ver meus amigos porque tem um bichinho da gripe, eu não posso ver meus avós. Eu acho que isso é muito pesado para eles. Então, tanto eu quanto meu marido, a gente foca muito na saúde mental das crianças. Do resto, é o que eu sempre falo, estando feliz, estando alimentado, o resto é resto. A gente tendo saúde, o resto a gente se vira bem, né? Eu sempre Aham. penso nisso. E aí, o começo da pandemia, para mim, há um ano atrás, foi muito difícil, porque eu estava com uma bebê de 3 meses, eu tinha toda uma rede de apoio estruturada e, de repente, eu me vi sozinha. Só eu, meu marido e as 3 crianças. E assim, a gente ficou mais de 100 dias. Então, era casa, era 3 crianças, meu marido trabalhando, eu fazendo um pouco de telemedicina, depois eu voltei a trabalhar. Então foi muito desafiador naquele começo. E a gente fica esgotado com tanta preocupação, era uma sensação de muito medo que a gente tinha. Era tudo muito desconhecido naquele começo, né? A gente não sabia Isso. que vírus era esse. Então foi muito desafiador, foi bem complicado aquele começo. Depois, conforme eu fui voltando a trabalhar, eu tive que ir voltando com a minha rede de apoio, né? Então eu tenho uma funcionária que me ajuda muito, sempre me ajudou. Tem uma outra pessoa também que me ajuda. Então a gente vai se organizando. Mas embora com muita ajuda, eu acho que isso facilita muito, mas a parte mental das crianças ainda fica complicada, né? E eu acho que para mim essa é a cobrança. Eu sou muito prática, eu vou tocando barco, assim, não tenho muita frescura, nem eu nem meu marido, mas Aham. a parte emocional das crianças é a minha maior dificuldade, assim, sempre vou dormir pensando, será que eles se divertiram? Será que eles tiveram um dia feliz? Será que eles estão com medo? Então é uma pergunta que tá sempre me pegando, assim, na cabeça, sabe? E do Aham. resto eu não ligo muito, eu sou bem, bem prática. Aham. Olha aí que coisas boas, hein, Maria José? O que que você pontua aí? Eu falaria aí da questão da cobrança, né? Que a Inara falou aí que ela se cobra, né? Que no final do dia
como é que a gente faz, Maria José, para lidar com essa cobrança, né? Eu acho que isso é geral, né? Todo mundo, a gente se cobra muito, né? E essa fala da Inara, Maria José. Sim, essa cobrança ela é muito forte, né? A mulher, ela sempre foi multitarefas, né? Então, pré-pandemia, com toda uma estrutura, fica muito mais fácil do que dentro da pandemia, né? Conseguindo estruturar casa, trabalho, né? E a saúde mental da gente precisa estar boa, porque a criança, ela entende, ela percebe o que está Sim, acontecendo ao redor, né? Então, é importante que ter sim uma agenda, não só para as crianças, como para a gente também, né? Com horários aí estabelecidos, né? De acordar, dormir, tomar café da manhã, o horário da aula, porque as famílias têm dinâmicas diferentes, né? Vocês têm filhos de idades diferentes. E a gente sabe também que o tempo da criança é diferente do nosso, né? uhum, Então, muitas vezes, a gente tem um horário para brincar, ok, mas aí a criança já chegou? Quero brincar? Podemos brincar? Né? é, Então, é realmente assim, conversar com a criança, eu acho que por mais pequenininha que ela seja, ela compreende, ela entende, claro, falar na linguagem que ela consiga entender, né, e compreender que nós não estamos de férias, né? Nós estamos passando por uma situação de isolamento, né? De privação social, de convívio social. Então, essa parte da cobrança ela é muito forte no adulto. E por isso é importante, além dessa agenda, a gente tirar um tempinho para a gente, né? Então, durante o dia, ter ali, não precisa ser um tempo sim, muito longo, mas ter um tempo curto em que você possa entrar em contato com você, dar uma relaxada, sei lá, descobrir um hobby novo, ou até antigo, ou um banho relaxante que você consiga ficar um tempo com você, sabe? Se cuidando. É, sim, isso libera também esse estresse todo, essa cobrança. E a gente consegue, sim. no final do dia, como mãe, a gente sempre se preocupa, né? Não tem receita, né? Pronta. Então, não vem com um manual, né? E a gente está sempre É, preocupado com o filho, mas eu acredito que a gente fazendo o nosso melhor, lá na frente, a gente vai conseguir perceber que fez muito bem e que foi muito bom. E a gente consegue perceber, né? Na sim. criança é, que vai dormir tranquila, né? Que continua brincando tranquila, o quanto esse impacto pode ser maior ou não, né? E é claro que se a gente percebe que tem Aham, um impacto muito grande tanto no adulto quanto na criança, a gente não pode ter medo de buscar ajuda, isso né? mesmo. Então, eu acho que E perfeito. é isso. Oi. Tá. Maria, então, falando nisso que você falou agora, tocando nesse assunto, eu queria falar para vocês mais ou menos o resultado de uma enquete rápida que eu fiz de ontem para hoje. Não foram muitas pessoas que responderam, mas mesmo assim eu acho que eu trouxe aqui dados que talvez ajudem. Se tiver muito fora, Maria José, da curva aí do que você está acostumada, mas assim. Das pessoas, das perguntas que eu fiz, gente, 75% das pessoas que responderam que não tinham nenhum tipo de apoio, né? Na enquete eu tive cuidado de colocar apoio, né? Se você tem uma rede de apoio, não só a questão de você ter ajuda de funcionar, ajuda familiar, né? Então, assim, 75% das pessoas que responderam disseram que não tinham nenhum tipo de apoio. Isso me chamou a atenção, assim, eu achei que bastante gente até 100% das pessoas que responderam disseram que que houve sim uma mudança na produtividade, né? E aí eu coloquei a questão do. Vocês estão me ouvindo? Sim, Que Sim, teve sim. 100% das pessoas responderam que tiveram alteração na sua produtividade, seja ela em casa, no próprio, nas funções de tarefas de casa ou de trabalho fora.
E mais uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei, eu fiquei feliz, é que mesmo essas mulheres, né, 75% aí que não tem apoio, 100% que perceberam mudanças na produtividade, 100% delas disseram que pediam ajuda, né? E aí eu vou falar de mim. E, gente, é só uma pausa. Eu queria que vocês que estão assistindo, se vocês tiverem comentários, dúvidas, vão colocando aí, vão digitando que a gente vai, depois a gente vai responder, tá bom? Mas assim, Raquel, eu sou uma pessoa muito, assim, eu tenho dificuldade de pedir ajuda, né? Isso tem a ver um pouco com o meu perfil, talvez, essa coisa da, né, já morei fora do Brasil, hoje eu moro fora do meu estado natural, né, eu sou natural de Pernambuco, então, assim, eu tenho meio que essa coisa, eu tenho um pouco isso da minha mãe, eu acho, essa coisa daquele arquétipo do herói, sabe, de, ah, não, eu vou lá e eu faço, e eu assumo, é comigo, e não sei o quê, e, gente, é incrível como isso tem, traz pra gente uma série de travas e uma exaustão mental, assim. E cada vez mais nessa pandemia eu percebo que quanto mais a gente puder, né, dividir tarefas, delegar funções, mais a vida da gente se torna uma coisa mais leve, né? Claro, eu nessa pandemia eu voltei a fazer terapia, que era uma coisa que eu tinha deixado, porque eu sentia necessidade de fazer um acompanhamento, porque eu estava tendo muita dificuldade. E aí, olha, a Cintia está falando aqui que antes ficávamos longe deles e não nos culpávamos tanto como hoje, enquanto estamos em casa todo momento. Pois é, mas o fato da gente estar junto, né, não quer dizer que você está junto com qualidade. E aí, uma coisa que a Maria José falou, gente, que eu tenho feito, e aí eu falei, né, que nessa live a gente ia tentar trazer dicas práticas, né, e os segredos, né, e eu acho que um dos segredos é justamente esse momento pra gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de ficar sozinha. Eu preciso ter um momento comigo. Eu não consigo livro com confusão ao meu redor. Eu tenho essa dificuldade, sempre dá, tinha que ser o silêncio absoluto. Óbvio, mesmo o trabalho que tive aqueles momentos, né, que as crianças estavam na escola ou que ainda não tinham chegado ou que foram dormir mais cedo porque passaram o dia inteiro gastando energia. Então a gente tem tempo, né, para ter esses momentos nossos. E aí o que que aconteceu? No começo da pandemia, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, porque eu ficava acordada depois que todo mundo ia dormir, fazendo coisas que eu gostava e que eu não me sentia tranquila para fazer ao longo do dia. E isso me causou uma série. Quando eu comecei, eu decidi entrar voltar para terapia, e aí eu comecei a ver que aquilo estava me deixando exausta durante o dia. Mas aí chegava à noite, eu acendia, começava a fazer coisas que eu gostava, e aí começava a comer muito, porque, sei lá, eu tava tranquila, eu tava meio relaxando, e aí juntava aquele estresse do dia, e aí eu fui engordando, então foi uma coisa que se foi tudo junto, né? O cansaço, o aumento de peso, e de repente eu olhei e falei, caramba, eu não posso viver assim, né? Imagina se eu tivesse passado. Então aí eu reformulei a minha maneira de levar os meus dias. Eu dormir mais cedo, acordar mais cedo do que todo mundo. Ao acordar mais cedo, eu consegui fazer meditação, que é uma coisa que também me ajuda muito, tá, gente? Então, primeiro segredo foi isso, né? Eu reestruturei minha vida, eu troquei a noite, né? Que eu ficava de madrugada e comecei a acordar mais cedo de manhã. Trouxe para minha vida terapia, que era uma coisa que eu já fiz há um tempo atrás, parei, que foi outra coisa maravilhosa para mim. E a terceira coisa foi a meditação, né? Então eu começo o meu dia em silêncio, meditando, e aí eu posso deixar aqui depois para vocês alguns perfis aqui do Instagram que fazem meditação guiada. Se vocês tiverem também, meninas, deixem. E isso ajuda muito, assim, sabe? Então, assim, eu acho que foram três coisas que realmente foram divisores de água para mim, tá? Então, eu queria dividir com vocês, porque
se eu tivesse me mantido com o ritmo de vida que eu me impus no começo da pandemia, eu certamente estaria aqui com uns 30 quilos a mais e completamente descompensada mentalmente, né? Então aí, como é que foi para você, Inara? Teve alguma mudança assim no teu relógio, assim, né, no teu funcionamento? Como é que você faz, Inara, para ter o seu momento? Olha, naquele começo, eu não tinha esses momentos, porque a hora que as crianças dormiam, a hora que eu fazia as coisas também, mas depois, quando foi voltando à rotina de trabalho, de sair para trabalhar, voltar, eu contar com mais uma rede de apoio, aí já deu uma melhorada. Eu não tenho tanto tempo porque são três crianças, né? Então a demanda é grande, eles ainda são pequenos, não tem muito jeito. E aí eu tenho que priorizar o que é importante naquele momento, porque a conta não fecha. Eu acho que demora para fechar, demora para a gente se acostumar. Mas eu acho que é levar do jeito que dá. Tem dia que não vai dar mesmo, você não tem um minuto para você, dorme meio estafada, no outro dia começa de novo. E aí hoje vamos tentar dormir um pouco mais cedo, ou vou tentar descer para academia um pouquinho, ou vou tentar ler uma coisa que eu gosto, ou estudar. Então, a gente vai priorizando do jeito que dá, mas eu acho que o problema dessa pandemia foi que o custo mental para todo mundo, assim, eu acho que para todo mundo, 100% das pessoas foi muito alto, né? Então, eu acho que o Uhum. pouco que a gente consegue sentar, tomar um chá e respirar, ou assistir um filme, olha que dá, eu acho que perante o caos que tá, já é alguma coisa, né? Não dá pra gente Uhum. achar que vai conseguir fazer muita coisa na situação que tá, porque aí eu acho que é uma cobrança a mais, que na conta não vai fechar de novo. Então, Tá. a gente tem que trabalhar com a sobrevivência que está tendo diária, né? Chegou no fim, meu marido sempre fala, chegou no fim do dia, estamos com saúde, está todo mundo bem? Vencemos. Até essa fase melhorar um pouco mais. Eu acho que é mais ou menos isso Aham. mesmo. Tem dias que a gente fica exausta, Oi. eu acho que a maioria, mas eu acho que eu aprendi a levar melhor. Eu acho que no começo eu dei muito gás, assim, fiquei muito desesperada, muito sobrecarregada. Agora que a vida começou a organizar um pouco mais, quando a pandemia deu uma aliviada, agora piorou, mas que eu pude contar com rede de apoio, eu acho que eu consegui equilibrar um pouco mais aí as demandas e as tarefas. Hoje eu acho que Sim. estou levando um pouco mais leve. Mas eu acho que eu faço terapia também, e eu acho que isso a terapia ajuda muita gente, porque você tem que entender e verbalizar isso que vai ser assim. A gente está num momento difícil, não é um privilégio meu, não é seu, não é de ninguém. E o que der para fazer para manter a saúde mental com aquilo, deu. Mas às vezes não vai dar, e tudo bem, outro dia a gente tenta de novo. Claro que não é nessa calma, né? Tem dia que a gente está soltando fogo. Mas, infelizmente, eu acho que até a gente conseguir ter uma rotina com as crianças normal, uma rotina de trabalho normal, eu acho que é um dia de cada vez. Não tem muito para onde Tá. correr. Eu acho que são dias e dias. Dias péssimos, dias mais ou menos e dias melhores, né? Aham. Oi, Nara, Mas o que mas eu e o meu marido a gente tenta fazer aqui, a gente sim. tenta, pelo menos no fim de semana, dar uns momentos para cada um, sabe? Olha, então agora eu vou fazer minha atividade física, você vai lá, faz a sua, ou olha, você tá mais cansada, dorme mais cedo e eu vou dar conta aqui, você tá mais cansada, dorme mais cedo, eu vou dar conta ali. Eu acho que eu tenho a sorte de ter eu não tenho um marido, eu tenho um parceiro, assim, então a gente é igual. Para os meus filhos não tem diferença eu e ele, não tem aquela demanda que é só minha, é tudo meu e dele. Então, isso facilita muito, porque se eu estou num dia mais cansado, se eu estou num dia que eu atraso no trabalho, não tem esse estresse de, ai meu Deus, que vai ser. Ele vai dar conta, e vai dar tudo certo, e vai estar todo mundo feliz, alimentado, e vai Tá. dormir, Então, eu acho que isso faz muita diferença. Sim. E isso na pandemia fez. A gente já era muito cúmplice, eu acho que a gente ficou muito mais. Então, eu acho que isso faz toda a Tá. diferença. E eu percebo isso em várias conversas assim que a Sim. gente tem, né? Isso é muito Aham. relevante. Com certeza, Inara. E aí, para a quadra da Maria José, porque assim, Maria, eu percebo, e eu fui essa mulher, talvez, no comecinho, lá atrás, com o Igor, que assim, uma certa resistência a dividir tarefas com meu marido, porque não sabia fazer direito. Então,
Então, eu tive isso logo depois, alguma coisa aconteceu e meio que deu uma virada de chave na minha cabeça e eu comecei a entender que ele precisava ter os momentos dele com com o filho e que nos quais eu não estivesse presente. Então, por exemplo, na Ara também, às vezes eu chegava, né, eu ainda estava em casa, né, com o bebê, e eu falava, olha, Zé Pedro, você chegou, toma banho e tal, fica 30 minutos, 40 minutos, que eu vou tomar um banho, eu vou relaxar um pausa daquele dia inteiro. E eu fui criando ter presente. E hoje, se eu não estiver, que ele consegue, agora sim, do jeito dele, né? Claro, quando eu estou mais atacada, TPM, ou seja o que for, às vezes tem algumas coisas que eu já sei que se ele que ele não vai fazer do meu jeito, que eu gostaria, às vezes nem peço, certo? Mas isso é um treino, Maria José. Essa coisa da gente tentar pedir, isso eu acho que é um treino, não sei se estou errada, a gente pedir ajuda e a gente aceitar a ajuda, né? E não você pedir e de repente o marido vai lá, te ajuda ali com maior boa vontade, mas ele não deixa a coisa do jeito que você faria. E assim, você fazer aquela vista grossa e falar, não, tá ótimo, obrigada, marido, valeu. E aí, Maria José, isso é um treino? As mulheres têm dificuldade de fazer isso? Como mãe, normalmente a gente tem, né, aquela vontade de, né, segurar embaixo da asa. Eu faço, eu conheço, né? Então, eu acho que essa divisão de papéis, ela é fundamental, né? O pai, ele consegue, claro, cada um tem um jeito, né? Ninguém vai fazer as coisas do meu jeito, né? Os meus filhos não fazem, a pessoa que me ajuda em casa não faz, só eu faço do meu jeito. E realmente isso não diria um treino, mas é algo que você tem que trabalhar em você e de aceitar o jeito do outro, né? Então, o jeito dele é esse Uhum. jeito, é o jeito que ele consegue fazer melhor, ele está fazendo, ele está ajudando com as crianças, ele na casa. Então, é a forma de como cada um encara esses momentos, né? Mas eu te Uhum. diria que sim, nós perdemos muita coisa com a pandemia, mas nós também ganhamos muita coisa. Então, eu sei que Aham. não é fácil ficar 24 horas dentro de casa, tendo que lidar com trabalho, filhos, a casa, né? O que é mais importante hoje? Então, no final do dia, o ideal é que a gente não se culpe. Se não deu para fazer, tudo bem. No dia seguinte, a gente tenta de novo, como a Inara falou. Eu acho que todo mundo teve que se reinventar, né? Até Sim. mesmo pessoas que não têm esse apoio, as pessoas que, A Inara tinha ok, não caído, têm voltou. filhos, Caiu. as pessoas que não têm filhos, mas têm outras atividades, né? Então, tem muitas pessoas que moram sozinhas e esse esgotamento também de ficar sozinho muito tempo também não é fácil, né? Mas acredito que com crianças é um pouco diferente, porque você tem que ter, né? Muitas vezes você está lá numa call, numa reunião, e a criança, mamãe, quero brincar, e assim, já ficou natural. As pessoas que estão do outro lado né, da linha ali, vamos dizer, elas conseguem compreender que você trabalhando em casa, você tem os teus filhos, você tem, né, o teu companheiro, as pessoas que te ajudam, você tem os cachorrinhos, no meu caso, né, que às vezes você escuta um latido, né? Aham. Mas eu acredito que assim, como eu encaro. Eu não posso querer, num momento. Normalmente já é difícil as coisas acontecerem exatamente do jeito que a gente quer. Então, trabalhar essa sensação de que eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, e no final do dia não sentir essa culpa e essa cobrança. Então, é algo que a gente tem que trabalhar na gente, porque é uma expectativa minha fazer com que o outro faça do meu jeito. Ele não vai fazer.
Ele tem o Claro. jeito dele de fazer, né? E Tá. aceitar isso. E, claro, muito diálogo, muita conversa. Muitas vezes você, se há algo que te impacta muito, que você não gosta, é conversar. Olha, será que você não pode fazer desse jeito? Eu acho que vai ser melhor, né? Não vai criar tanto conflito. E É. acredito que seja isso. É, e olha, Maria José, eu não sei como é que a Inara tem feito aí, e você também, Maria, porque eu sei que a Inara entrou mais do que eu até na telemedicina, né, Inara? Mas uma sugestão da minha terapeuta, porque no começo, principalmente, eu tinha muita dificuldade de fechar minha porta e conseguir fazer qualquer coisa, né? Porque era Uhum. assim, eu fechava a porta, chegava um na minha porta para bater, mamãe, alguma coisa. Podia ter 10, claro, não tinha, mas assim, a minha funcionária às vezes estava em casa, às vezes meu marido, mas tinha que ser comigo. E aí eu tive muita dificuldade no começo. Depois eu quero que vocês duas falem como é que vocês fazem, principalmente a Inara, que tem criança pequena. E aí a minha terapeuta me sugeriu, ela fez, Raquel, faz um papel. Algumas pessoas que me acompanham aqui já sabem, mas eu quero dar essa dica também. Faz um papel e cola na porta toda vez que você entrar num compromisso que você não quer ser interrompida. E aí eu fiz esse papel, né, de uma bonequinha, desenhei uma bonequinha meditando, coloquei um coração e coloquei momento da mamãe, não entre. Então, assim, eu fiz uma coisa carinhosa, né, assim, que eles entenderam que aquele momento ali era um momento. E eu passei a usar isso só. Agora tá aqui dentro comigo, mas era para estar na porta. Mas assim, como meu marido já chegou, eu tô certeza que os meninos não vão entrar. Mas eles aprenderam, né? Então toda vez que eles veem esse papel na porta, pode ser no meu quarto, pode ser no meu banheiro, porque às vezes eu não conseguia ir ao banheiro. Então, assim, às vezes quando eu tô meditando de manhã, olha aí, a Priscila disse que adorou. Olha aí, Priscila, casa, tá, gente? Então faz um desenho, ou então bota só escrito mesmo e fala: olha, filho, toda vez que esse papel estiver na porta, que a mamãe não pode ser interrompida, a não ser, né? Aí eu deixo, se eu estiver pegando fogo, assim, em caso de incêndio, ou se acontecer qualquer outra coisa. Espera, né? Então, entenderam? Aí o que é que acontece? Já aconteceu de uma reunião ou uma live, não colocar o papel na porta e eles entrarem meio que de propósito e falar assim: mamãe, mas porta, né? Então, assim, é uma coisa simbólica, mas assim que funciona super bem e que mesmo que eles saibam que eu estou numa live, eles, se o papel não estiver lá na porta, eles se sentem bem-vindos. Então eles entram, né? Então assim, gente, essa foi outra dica assim que me ajudou muito. É uma coisa super fácil de fazer, né? Você pode fazer como eu fiz, um desenho, você pode só colocar a mensagem, de forma que quando aquele papel tá lá, a criança já olha e fala, opa, então, né, se não for nada sério, nada grave, então eu não posso me aproximar. E aí, Nara, como é que você faz? Fala pra mim. Eu sei que seus filhos são menores, mas me fala, você faz alguma coisa? Você tem alguma estratégia? Não, quando eu vou fazer consulta de telemedicina, igual agora, eu falei, olha, mamãe vai atender um paciente no computador, não pode entrar, porque não pode, porque a mamãe está atendendo o paciente no computador. Aí um dia eu abri a porta, minha filha estava na porta e falei, mas cadê o paciente? Tipo, na cabecinha dela, né? Eu falei, estava no computador, a mamãe conversa igual a gente quando a gente conversa com a vovó, não pode entrar, porque não pode, é conversa de adulto. Aí eles meio que entendem, assim, eu nunca tive problema deles entrarem no meio de uma telemedicina. Mas, Tá. assim, eu acho que o que difere é que quando você está no seu trabalho, você está no seu trabalho. Quando É, você está em casa, você está aqui, mas você está escutando a confusão exatamente. acontecendo, um gritando, o outro chorando. Então, assim, você dá aquela respirada, toca, olha que acaba, você sai correndo, né? Vai lá, o que aconteceu? Aí você vai lá, joga água no fogo, depois você volta. Aí você fala, mais 15 minutos você volta. Aí você volta, faz mais um pouco, trabalha mais um pouco e volta. Então, eu acho que acaba que a gente fica meio dividida, assim, né? Você está aqui, mas está escutando. Então, acho É, que isso, eu isso que não faço desgasta trabalho muito. mais presencial,
mas eu acredito que essas mães que estão integralmente de home office, eu acho que a concentração é totalmente outra. É. E compreensível, né? Eu acho que. E eu acho assim que o bom dessa coisa do home office foi que agora todo mundo entendeu como é difícil para a mãe, né? Porque quando você está longe trabalhando, você também está preocupado com o filho doente em casa. Quando você está trabalhando em casa, você também está preocupado com o que está acontecendo. Então, assim, é uma carga mental alta, assim, né? E eu acho que para o pai também, quando eu falo mães, eu falo a figura do pai. Eu acho que o mundo corporativo, o mundo do trabalho entendeu, acho que finalmente, como é difícil ser pai e mãe e trabalhar, né? Eu acho que agora está tendo, eu imagino, não sei, porque eu faço telemedicina, mas trabalho mais presencial. Mas eu acho que para esse pessoal do mundo corporativo, eu acho que está tendo mais uma empatia com esses pais. Eu espero que sim, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo também. Eu acho que, não sei, viu, Inara? Eu ouvi algumas pessoas, talvez Também não tô talvez a Maria ouvindo. José possa falar, porque eu... Oi! Ah, meu Deus, peraí. Agora sim. Ok? Bom, eu tive pacientes do mundo corporativo, pessoas de empresas grandes que falaram, né, que estão trabalhando muito mais do que sempre trabalharam, porque uma vez que você está em casa e você está a um toque não, a uma mensagem do seu chefe, que essas pessoas estavam trabalhando muito, trabalharam do que trabalhavam antes. Então eu queria que a Maria José falasse, porque eu imagino, né, que eu tenho amigas que são psicólogas e que tiveram um boom de atendimentos aí, né, durante essa pandemia e de pessoas trabalham, né, de home office, que estão em home office, né, e que já não tem aquele almoço, que muitas vezes tendem aquelas reuniões longas horas, porque já não tem. Pelo menos você está na empresa, você fala, bora, vamos embora, né, gente? Em casa, de repente, sei lá, você tem um chefe que acha que se você já está em casa, então, não, vamos estender essa reunião aqui, porque... Então, Maria José, fala o que você tem percebido, porque eu não sei, Nara, se o mundo corporativo essas coisas não. Eu vejo mulheres muito, muito dadas com essa situação do home office. Maria José, o que você acha? Eu acho que tudo é a adaptação, Maria José. né? Porque... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Maria? Quando a gente começou com a pandemia, ninguém sabia lidar direito com o home office, né? Eu tô, Inara. Muitas pessoas Acho que a Inara achavam day off. Quando a gente ia, ninguém sabia lidar direito com. E não é assim. Voltou? Acho Sim. que tá com um pouquinho de delay. Sim. Eu tô me escutando um pouco depois. Maria José. E não é assim. Acho que tá com um pouquinho de delay. Eu tô me escutando. E realmente, assim, o número de reuniões, uma encalvalada na outra, aumentou muito. Então, se você tem uma reunião atrás da outra, você acaba não tendo tempo realmente para almoçar, para tirar aquela pausa de tem no escritório, do cafezinho, do bate-papo, aqueles 10 minutos com os amigos, né? Tem realmente muitas empresas que eu acho que hoje já melhorou isso, porque as pessoas trabalham muito, fizeram as suas entregas, e tem muitas empresas preocupadas com a saúde mental do funcionário. Então, hoje tem muitas empresas que dão todas as dicas, todo o suporte, meia hora por dia de relaxamento para você fazer, convidam realmente as pessoas a fazerem isso. E
Mas acho que isso tem muito a ver com a gente. A gente se cobra muito, né? Porque saiu de uma rotina de escritório para rotina de home office. Será que eu sei como funciona o home office? Será que não sou eu que quero mostrar para o chefe, para todo mundo que eu estou ali no tempo todo, que eu estou trabalhando? E muitas vezes a produtividade baixa, porque você está cansado, você trabalha muito e chega uma hora que você realmente não consegue ter. Então, o ideal, de novo, é que você mantenha uma rotina saudável. Sabe? Você levante de manhã, sei lá, tome uma ducha, tome um café, sente no computador, trabalhe, faça uma pausa aí de entre umas horas, de uns 10 minutos para tomar um caminho, faça o seu horário de almoço. Isso acho que depende muito da gente. Claro. Tem momentos em que muitas vezes a gente vai ter uma chatinha no escritório e a gente vai ter que trabalhar algumas horinhas ali para dar conta do recado, mas eu acredito que se a gente montar uma rotina saudável e a gente, porque muitas vezes a gente continua ali no computador. Isso realmente começa a funcionar um pouco mais. E não fica aquele estresse tão grande, aquela cobrança tão grande que eu me faço. E eu acho que o diálogo, um exemplo que a Iná deu com as crianças. Eles não entendem de primeira, mas ali às vezes eles não entendem na terceira. Então, entende de primeira, mas está numa situação e na segunda, na terceira, né? Eu tenho que ter atenção e que eu impor limite, espaço de tempo para cada coisa. Quando eu tiver com crianças, o ideal é que realmente eu brinque, eu esteja integralmente com eles, né? Isso. Não, isso é fundamental, José. Era uma coisa que eu também queria comentar, né? Que existe aquela, vamos dizer, é como se fosse uma reserva de amor, um reservatóriozinho de amor. Acho assim, às vezes a criança, ela fica ali, né? Você tá fazendo alguma coisa, ela vem e fala uma coisa, vai, volta, traz um brinquedo, vai, vem, fica. Então, às vezes, é melhor você parar tudo que você está fazendo. Seja adultos, ficar com ela de verdade, né? Deixa o celular, deixa o computador, deixa tudo que você estava fazendo. E aí você chegar e encher aquele reservatóriozinho de amor. Porque às vezes você enche o reservatório e na sequência você tem 1 ou 2 horas de total sossego, porque a criança já se restabeleceu emocionalmente, né? Então, isso aí é outra coisa muito importante, né? Essa coisa de você, às vezes, ter aquela pausa e falar, não, agora eu vou estar lá com eles 100% do tempo. Então, às vezes eu sei que eu estou fazendo curso, eu vou ter uma aula às 8 horas da noite, né, Inara? Inara sabe do que eu tô falando. E aí, a gente, às vezes, 1 ou 2 horas antes, eu fico com eles, às vezes a gente senta, joga um jogo, que é uma coisa também maravilhosa que a gente descobriu agora, redescobriu na pandemia, né? Sempre posto, eu até posto, final de semana. A gente tem trazido muitos jogos de tabuleiro, que para nossa rotina de família é uma coisa que junta a gente, é uma coisa que agrega informação às crianças. Então, assim, eu acho muito legal. A gente tem feito bastante momento da tela, trazer para a mesa, né? Ali nós 4. Eu sei que talvez para ele é difícil, né? Porque as crianças são menores, mas no meu caso, que eu tenho um de quase 6 e o Igor de 8, eu já consigo, por exemplo,
Eu não tô, a não ouvindo. partida de alguns Não jogos com ouvi também eles. o Então, final. assim, é isso, né? Então, você fica aquele picadinho o dia inteiro, nem você, aí no final fica todo mundo meio frustrado, né? Exato. É, Vocês acham? o ideal O fim é eu não que você escutei. se dedique Não ouvi naquele também tempo o que final. você, cada Daí tarefa, eu né? falei Eu não que tenho que me se preocupar, não, eu tô fica fazendo tudo uma aquele coisa pinte, e já estou pensando em você não outra. consegue Então, trabalhar essa, de O cada ideal Eu não é que escutei. você é se trabalho, é dedique estar com a cada criança. tarefa. Estou Uma coisa fazendo muito uma interessante coisa e já que a estou gente vê pensando é em isso, outra. essa Uma coisa que a redescoberta gente das vê é brincadeiras isso, do nosso essa tempo, né? Que tempo, hoje né? Que hoje a maioria das crianças a não maioria das conhece, crianças né? Tem não muito, conhece, é muito tem joguinho, né? muito, é muito No joguinho no computador, de computador, de games, games, isso cria uma isso cria interação, uma interação, esse de tipo de jogos como como você falou, tabuleiro, muito como você grande, falou, muito né? grande, né? É um momento de amor, de carinho, de Né? respeito, E isso a né? criança E isso vai a criança levar, vai levar, né, para sempre. para sempre. Aham. É, o marido adora esses jogos, tá sempre comprando coisa nova. Inclusive, ele procura jogos que a gente possa jogar só nós dois, então jogos para duas pessoas, tá, Inara? Vários muito bacanas aí. É uma maneira da gente descontrair um pouco os problemas. E uma coisa, gente, que a minha terapeuta me fala, né? Eu tenho mais autocompaixão, né? Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente já está quase terminando o nosso tempo, mas para finalizar, né? Deixar essa mensagem, né? A gente precisa ter mais autocompaixão, né? Tratar a gente com mais carinho, né? Com mais entendimento. Eu sou uma pessoa que eu cobro muito. E assim, isso traz um desgaste absurdo, né? Então, quase toda sessão eu escuto isso. Tenha mais paixão, mais autocompaixão, né? Seja mais leve com você. E eu juro fazendo esse toda vez eu vou tentando. Nem que todo dia eu recomece, mas eu tento a cada dia ter um pouquinho mais de autocompaixão. Como é para vocês? Eu acho que eu melhorei muito nessa questão de cobrança. Eu tento pensar que, olha, a gente está fazendo o melhor. Infelizmente, a situação está complicada para todo mundo, mas dentro da minha casa, o melhor que eu tento fazer. A conta não vai fechar, vai fazer, mas se dá para fazer, a gente faz. Manter sempre saudável, tentar rir um pouco, criar essa perspectiva desse canal, acho que já está ótimo. Mas é um exercício diário, porque eu me cobro muito também. E meu marido vai, vamos mais leve, tudo bem, vamos tentar. Isso vai, eu vou exercitando. Perfeito, Nara. E essa questão do controle, né, Maria José? A gente não tem controle, né? A gente tem essa mania, até ser mãe, achava que eu controlava a minha vida. Não, o que manda na minha vida sou eu controlo. E aí, quando meu filho nasceu, a primeira babá que foi embora, eu olhei e falei, caramba, sabe? Agora sim, eu não tenho mais controle, e não mesmo, né? Eu agradeço todos os dias a minha funcionária, que está sempre comigo, é o meu braço direito. Fala que é o meu braço esquerdo, né? Então, nesse exato momento, eu tô sem um braço e precisando da minha funcionária de casa para poder cirurgia, assistir uma aula. São as duas pessoas com as quais eu conto hoje, são em frente, né? Mas a alta das escolas, eu imagino que para a maioria das mães realmente seja uma coisa assim que deixa a gente muito inseguro, né? E
E é isso, né, Maria? É entender que a gente não tem de absoluto nada, ainda mais no meio de uma pandemia, né? Já percebeu que não tinha controle? No meio da pandemia você tem menos controle ainda, né? Então é meio por aí, né? Eu acho que Raquel, se eu tiver que deixar uma mensagem, e aí eu vou pedir para cada um de dar a mensagem de vocês, é isso, é que aqueles que estão aqui assistindo a gente, que mais autocompaixão, né? Que elas tentem se tratar com mais, né? Que a gente faria isso pelo outro, e às vezes a gente não faz, né? E entender que a gente não tem controle, que assim, a gente vai tendo que funcionar ali a rota, né? A gente vai revendo a cada um dia por vez, né? Na segunda fase agora de fechamento das escolas, uma semana antes já tinham mães surtadas no grupo da escola dos meus filhos. E eu falei, não, eu não vou entrar nessa neura, eu vou esperar até que eles fecharem a escola. Falar, beleza, então vai daqui para frente. Mas eu não fiquei uma semana sofrendo por excedência, porque assim, eu não contra mais de sofrer por antecedência. Então, assim, eu já entendi que, opa, não, tá bom, eu tenho um problema, então eu vou focar para tentar resolver esse problema. Posso resolver? Vou tentar. Eu não posso resolver, eu, assim, I give up. Eu vou deixar a coisa rolar porque eu não tenho o que fazer, né? Então, assim, a minha mensagem é essa. É tentar entender que coisas que a gente não tem controle, elas seguirão o seu fluxo, né? E a gente tem que se adaptar. Qual seria a mensagem final aí, Yara? Estamos terminando aí a nossa conversa. Eu acho que viver um dia de cada vez mesmo, esperando em dias melhores. Eu acho que o bom de ter filhos é que a gente convive com a esperança 24 horas por dia. Isso é uma bênção, isso é uma brisa, é um respiro, é tudo, né? Eu acho que é cura, né? Tá esquecendo o braço de um filho te cura. Então, é viver um dia de cada vez e olhando para eles e tendo esperança que realmente vai melhorar, né? 24 horas por dia. Isso é uma bênção. Isso é uma brisa, é um respiro, é tudo, né? Eu acho que é cura, né? Está no braço de um filho te cura. É um dia de cada vez, dando para eles e tendo Cara, aquele beijo, né? Aquele cheirinho gostoso, aquele abraço. Exatamente. Eu acho que é tentar encarar as coisas com realmente muita esperança. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É isso, é a gente nunca perder a esperança, porque com certeza nós teremos dias melhores. O que a Inara falou é realmente isso, é um exercício diário, né? De sem tanta cobrança, de trabalhar ali o dia a dia e tentar encarar as coisas da melhor forma possível. Eu acredito que tudo é como a gente vê, então se às vezes a gente está chateado com alguma coisa e a gente uma proporção muito maior, e se eu consigo fazer como exemplo, Raquel, que realmente é isso, e trabalhando dia a dia essa sensação de não se culpar tanto, não se cobrar tanto, e com o tempo você percebe vai se tornando mais leve. Então, a minha mensagem vai é isso, se tornando mais leve.
viver o Então, dia a dia, essa tentar dia encarar as coisas, tem as coisas de forma mais leve, não levar tudo tão a ferro e fogo, porque realmente, Raquel, a gente não controla né, nada, né, na vida, muitas né? vezes Muitas vezes nem as nossas emoções a gente consegue lá e tentar levar de uma forma realmente mais leve. E caso você esteja num ponto em que realmente isso te impacta muito, não tenha vergonha de pedir. peça. É Importante. importante e vai ser muito bem. Exatamente, né, Maria José? É isso mesmo. Bom, coincidentemente, eu e a Inara, a gente faz terapia, né, Inara? A minha terapeuta, inclusive, no Rio Grande do Sul. Olha, nessas boas é um lado bom da pandemia, né? Quer dizer, ela foi indicação da minha nutricionista e a minha nutricionista atende aqui em São Paulo, era presencial na época, e ela me indicou a amiga dela lá do Rio Grande do Sul. Eu nunca vou ter contato com ela, não sei, talvez eu não tenha nenhuma consulta presencial com ela, mas assim, já super bem. Então eu quero falar para vocês que o teleatendimento, não só na minha área e na área da Inara, que é na oftalmologia, mas principalmente, né, Maria José, na sua área, na área da psicologia, funciona muito bem, gente. Eu faço terapia online desde o começo e, assim, tem sido maravilhoso para mim. Como alguém falou aqui, é como se você na terapia tivesse a oportunidade de conversar com alguém, conversar comigo, né? Coisa que a gente quase não tem, né? Então é isso, gente. Não hesitem em pedir, em dividir, não hesitem em chamar o marido e dividir mesmo ali. São todos os maridos tão, assim, tão participativos, graças a Deus. Mas o meu marido às vezes não entende. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo uma aula às 8 horas da noite. Ele achou ruim, né? Poxa vida, porque essa aula, essa hora, né? Tem que lidar com isso. A gente tem que entender que existe uma outra pessoa que precisa de atenção, né? Dos filhos, mas os maridos também precisam de atenção. Meio de campo, mas a gente não é de se cuidar, né? Cada um se cuidar ao seu jeito, ao seu modo. Então é isso, gente. Eu amo conversar com vocês, Inara, Também. Maria José. Obrigada. Eu espero que Obrigada a vocês por ter convite. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que muita gente que entrou ou que vai entrar depois viu uma ou outra dica e vai conseguir trazer para a sua vida, talvez, né? Eu espero que a gente tenha servido aí como uma pontinha de inspiração que seja e mostrar, gente, que estamos todos juntos, né? Agora tem uma vacina, tem que é isso, né? Ter cuidado, né? No dia a dia, manter todos os cuidados e não perder a esperança, né, Maria José? Se manter aí firme, vendo a luz no fim do túnel, tá, gente? Então, muito obrigada pela participação que assistiu, que tá aí parabenizando, mandando coraçãozinho. Muito obrigada, gente. Obrigada. E eu adorei Obrigada. receber vocês, Beijo. gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Sabe, a gente aqui em outro momento para conversar sobre algum outro assunto.